É isso aí. E a Marcinha vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, nossa mentora. Apresenta-te bem, quanto te seja possível, sem o excesso do esmero, parecendo manequim, ou descuidado, qual se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado que proteja o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridícula. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda, sempre de passagem. Interessante, né? Como a nossa mentora querida se preocupa, é tão amorosa, de nos dar assim orientações até nessa parte, né, do cuidado pessoal. E não só no cuidado pessoal, mas dando um alerta, né, para o real significado dos objetos desse mundo. A roupa é um objeto que está para nos servir e ela deve estar adequada às nossas necessidades. E quantas vezes ela se tornou objeto dos nossos desejos? Se tornou de forma até de nos trazer bastantes, né, complicações nas nossas vidas. Então, que possamos refletir que a elegância, ela está muitas vezes na nossa, aliás, eu acho que está sempre, na nossa alma. E como nos apresentamos, a roupa ela deve estar mais do que assim na parte estética adequada. E se nós conseguirmos juntar essa parte estética que representa o belo, o harmonioso, o equilibrado, com certeza seremos assim sempre uma presença fresca, suave, como uma brisa na vida das pessoas e para nós mesmos, né? Porque é muito bom a gente se olhar ao espelho e sentir essa coisa boa, né? Essa nossa luz saindo de nós e transpassando nos pequenos detalhes do nosso cuidado pessoal. Boa palestra a todos. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos acolhe, nos abranda o coração na noite de hoje, trazendo-nos o acalanto na alma. Lhe pedimos, Senhor, envolve-nos no seu imenso amor, como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora, orientadora maior, que com a sua inspiração envolva Fernando Lucena, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje, entendermos um pouquinho mais sobre o autoconhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Alô. Boa noite. Tudo bem? Mais uma vez a espiritualidade capricha e nessa semana a gente tem aqui um intensivão. A gente começou hoje de manhã com a primeira palestra pública da semana, com a Márcia falando sobre amor-terapia. Agora vou eu tentar falar sobre reconciliar com os adversários. Amanhã o Renato fala de injúria e violência.
E Marcelo fecha sábado falando de lei do amor. Depois desse intensivão, se a gente não aprender, volta numa outra encadernação e tenta. Porque vamos tentar. Tá aqui? Tá, né? Já tá. Maravilha. Bom, gente, deixa eu começar aqui por uma coisa que eu comentava com um amigo que está aqui presente. A gente fazia uma reuniãozinha agora no final da tarde, uma reunião de trabalho. E eu relatei para ele uma coisa que aconteceu hoje de manhã, engraçado. Né? Cedinho, eram umas 8 horas da manhã, estava ali em São Conrado, a caminho do trabalho. E aí começa o Bom Dia Brasil. E o Bom Dia Brasil anuncia o aumento da taxa de assassinatos e assaltos seguidos de morte em São Paulo. Logo que eu escutei a manchete, eu falei, poxa, tá vendo? Não é só Rio de Janeiro. Falam tanto do Rio de Janeiro, mas tem gente que também está muito mal, está bem pior. E nesse momento eu me peguei, em vez de lamentando pela situação do outro, me peguei numa espécie assim de disputa de miséria, onde a gente se acha menos miserável porque tem alguém que, em princípio, está mais miserável que a gente. E aí eu comentava com ele como é que a gente está, assim, acho que impregnado, sabe aquele copo que você vai colocando açúcar ou vai colocando sal e chega um momento que satura? A gente está ficando saturado porque a gente não começa a pensar mais em outro assunto, senão qualquer um desses relacionados a essa desgraça que a gente vem experimentando. A gente conversa sobre isso, a gente pensa sobre isso, a gente posta sobre isso, a gente replica sobre isso, a gente compartilha isso. Até uma pessoa que não comente sobre isso, a gente chama de uma pessoa que está alienada. E se ela insistir, você fala, olha, além de alienado, você não está bem. Né? Porque se você insiste em ver um lado positivo de uma coisa que, sinceramente, não tem nada de positivo, você realmente não está bem, amigo. Né? Então, para com essa conversinha, vamos falar o que interessa, porque o negócio está muito brabo. Né? A bagaça está realmente pesada. E aí vem esse tema, a sugestão do tema, que é de reconciliação com o adversário. É complicado. Não é fácil, não. E assim, é o tipo de título que você já vai para a leitura defendido. Mas como assim? Como assim reconciliar? É que nem, por exemplo, e está dentro da própria passagem, a questão de amar o seu inimigo. Mas como assim amar inimigo? Né? Eu já falei isso algumas vezes e vou voltar a falar para vocês. Quer dizer, tem passagem do Evangelho, tem 99% delas, que não é com uma leitura que a gente consegue captar. Não é com 2, 3, 4. Porque assim... Uma vez me foi dito isso e é uma grande verdade, né? Se a gente parar para olhar dentro do catolicismo, a gente tem a missa, ela é a mesma há mais de 2000 anos. Mas é impressionante que sempre que a gente vai, ela segue um mesmo ritual, mas toda vez que a gente vai, alguma coisa diferente a gente escuta, ou a gente se comporta ou se sente de forma diferente. Porque, na verdade, nesses 2000 anos, quem está diferente somos nós. Não é ela que precisa mudar. A mensagem, ela é simples, é exatamente aquela, é direta. Mas a gente, às vezes, está diferente num outro momento para receber de uma forma, para entender, para digerir de uma forma ou de outra. E eu não preciso nem comentar com vocês que, além da dificuldade de entender, vem a dificuldade segunda, que é de ação, que é do fazer. E a gente consegue compreender, porque ninguém consegue fazer aquilo que não entende. A gente precisa entender. Para a gente entender, a gente vai precisar aprender. Mas para a gente entender e para a gente aprender, a gente precisa querer. E a primeira coisa que está dito nesse título, que muitas vezes pode fazer com que a gente não queira, é justamente com quem a proposta de reconciliação está sendo colocada. Mas com o adversário. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão de o que se considera um adversário e quem são realmente, entre aspas, os nossos adversários, ok? Bom, a primeira coisa que eu achei legal é situar para vocês, para a gente poder entrar no conteúdo, vamos entender um pouquinho do contexto, é que esta mensagem, este pedido é feito por Jesus
no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, como preferirem. E ao que dizem, eu já escutei isso algumas vezes aqui de alguns palestrantes, se por acaso, tomara que não, tudo se perdesse do Espiritismo, tudo se perdesse da mensagem do Evangelho, se permanecesse apenas o sermão, ele é grandinho, mas permanecesse apenas o sermão, já estaria super ok. E aí, quando você começa a cada vez mais estudar o sermão, olhar o que está sendo dito, eu fico pensando se naquela época, nesses 2000 e tantos anos atrás, tivesse, por exemplo, uma forma de, mais do que Jesus dizer para todos esses que tiveram a oportunidade de estar ali escutando, mas que isso pudesse ir longe, essa mensagem. Por exemplo, se tivesse Facebook nessa época, né? Tivesse um Facebook de Jesus, tivesse um Instagram de Jesus, imagina, né? Provavelmente, fica a dica, hashtag fica a dica, de cada uma das passagens do Sermão da Montanha. É dica para viver melhor, para encontrar a tal da felicidade que não sabe onde é que perdeu. Quem sabe acha lá no Citibank Hall, né? Provavelmente. Está lá. Identifique qual é a sua. Senão pode estar misturado com a dos outros. Vai sair com a felicidade do outro, não é muito legal. Sai com a sua. Mas assim, esse é o veículo que hoje que a gente tem, assim como dois veículos que a gente tem mais de multiplicação e de como espalhar determinadas mensagens. Então imagina se a gente tivesse essa força. E aí eu fiquei olhando, né? Nossa, como é que deveria ser o inbox do Facebook de Jesus, né? Gente, que coisa assim, porque a nossa, né? A gente tem uma porção de amigo que não para de mandar mensagem. Né? Você imagina Jesus, né? Como é que deve ser ali aquela caixa que ele não consegue zerar nunca, né? E aí mensagens e curtir e compartilhar, valia a pena. Mas vamos lá. Dentro do sermão, dentro do capítulo 10 do Evangelho, está lá, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, só lembrando a vocês, só passando aí um marcadorzinho de texto, é uma sequência de leituras que Jesus coloca uma determinada balança, uma determinada condição. Bem-aventurados aqueles que, bem-aventurados aqueles que outro, e sempre existe uma situação e existe uma recompensa. Sempre existe uma situação e existe um consolo, um entendimento daquela situação e uma recompensa não no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo. É um dos capítulos maiorzinhos. Ele começa, perdoai para que Deus vos perdoe. Eu posso ler isso daqui como uma advertência, ou eu posso ler isso daqui como uma sugestão. Reconciliar-se com os adversários, que é a leitura que a gente vai se dedicar na parte da noite de hoje. O sacrifício mais agradável a Deus, imaginem qual é. Mas todos esses aqui falam, entre linhas ou diretamente, uma coisa chamada perdão. O argueiro e a trave no olho, a gente já teve aqui bate-papos sobre isso, né? Sobre o que a gente consegue enxergar no outro, mas não enxerga na gente. Não julgueis a fim de não sejas julgados. De novo, uma sugestão ou uma advertência, leia como queira. Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. A indulgência. E por último, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal alheio? Perguntas feitas por Kardec indagando a espiritualidade que o auxiliava ali na codificação. Então, essa sequência, e é assim, a cada capítulo, a cada passagem, bastante coisa para a gente dissecar, digerir, entender. E a nossa proposta, se a gente está aqui, é uma proposta de renovação, de mudança. Eu fico imaginando, quer dizer, seria um suplício, um sacrifício muito grande vir para uma casa espírita, ou qualquer que seja o templo de religação com o divino, sem uma proposta íntima de mudança. A gente sabe que não é imediato, a gente sabe que dá um trabalhinho, a gente sabe que a gente ainda vai tropeçar muito, mas assim, é uma vontade sincera de coração que, olha, alguma coisa eu quero fazer de diferente na minha vida. Quero tentar ser diferente. E vem para cá para escutar. Porque se a proposta fosse ao contrário, não quero mudar. A pergunta é, por que está vindo para cá para escutar então? Por que se propor a conversar sobre isso, se isso
não vai penetrar em você. Então, acho que é uma premissa. A gente quer mudar, a gente deseja mudança, a gente deseja ser feliz. A gente já começa a entender que se a gente conseguir ser melhor, a gente passa a ser melhor para as pessoas que convivem com a gente. Então, é um bem para mim e para aqueles que convivem comigo. Então, vamos lá. A passagem é exatamente essa: reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais metido em prisão. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mateus, capítulo 5, de 25 a 26. Praticamente uma notícia de Globo News sobre Lava Jato, né? Que juiz é esse? Né? E aí a gente lê isso, bacana, bonito, palavras bonitas, mas qual o significado, né? E aí, eu, fazendo uma pesquisazinha, primeira coisa, reconciliação. Como é com o adversário, vamos ler de trás para frente? Em algum momento nós já estávamos conciliados. Deixamos de ficar conciliados por uma situação, e a proposta é de reconciliação, não é de conciliação. Então já a primeira atençãozinha. Não é um desconhecido que surge na sua vida e que agora a gente vai conhecer e vai se conciliar. Não, a gente vai se reconciliar, fazer de novo. Mas como assim? Eu não lembro dessa pessoa. Aliás, essa desgraça humana, ainda bem que me apareceu uma vez só na vida. Você está querendo dizer que ela já apareceu em outras? Sim. E a gente vai terminar o dia de hoje com uma sentença colocada ali por Chico, sobre pessoas que cruzam a nossa vida e por quem a gente convive no nosso dia a dia. Ou mais depressa, ou seja, não é do tipo assim, vamos pensar, deixa eu ver, eu vou analisar a questão, vou conversar sobre, qualquer coisa eu te retorno um e-mail. Não, é o mais depressa. O mais depressa quer dizer o seguinte, agora, se pudesse, seria o ideal. Se pudesse, seria o ideal você sair daqui e fazê-lo. Se pudesse, seria o ideal que você não possa fazer, eu faço amanhã de manhã. Se não puder, mas o quanto antes. Com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. E aqui ele está falando literalmente enquanto nós estamos a caminho do Deus, enquanto nós estamos nessa vivência, juntos aqui. Porque depois complica um pouquinho mais. Para algumas pessoas, a comunicação com o outro lado fica mais fácil. Para alguns de nós, nem tanto. Então agora ainda fica fácil mandar um WhatsApp, dar uma ligada, conversar, bater um papo, sem precisar tomar nenhum susto. Depois é até possível essa comunicação, mas é rodeado de uma certa tensão. Não é isso? Mas é possível. Então vamos tentar fazer isso agora, enquanto a gente está junto, enquanto está ali e você sabe como encontrá-lo. Você sabe qual é o CEP, ok? A fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz. E aí é engraçado, na verdade, não é ele quem entrega. É a situação e nós mesmos que nos entregamos. E quem é esse primeiro juiz? A minha consciência, a nossa consciência. É o maior juiz. Ninguém precisa dizer muitas vezes para você que você está errado. Na verdade, não vão te convencer se você está errado ou não. Principalmente, se você não tem visão do seu erro, se a sua consciência não lhe aponta, não vai ser qualquer argumento que venha de terceiro que te convença do contrário. Às vezes até você tem uma desconfiança que está errado, e pelos depoimentos que recebe, você começa a ver que você não está um pouco, não, você está bastante errado. Mas se está bastante errado e assumir que está errado, já é um largo passo. Então, na verdade, quem está comandando o tempo todo é a nossa cabecinha. É o nosso pensamento, é a nossa consciência, é a nossa autogestão, ok? Vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Aos olhos do divino, aonde está a maior justiça? Numa lei que todos nós conhecemos. A lei de causa e efeito. Então, domingo a gente conversava aqui com o pessoal do Seara por aquela passagem que a gente conhece, né? Aquele parágrafo que todo mundo conhece. Deus é tão bom que permite a qualquer um semear o que desejar,
mas ele é tão justo que praticamente obriga que cada um colha aquilo que semeou. Então está aí a bondade e a justiça divina. E esse juiz que nos entregue ao ministro da justiça é exatamente a lei de causa e efeito. A reparação terá que vir. O pedido aqui é que venha espontaneamente de você. Mas se não vier espontaneamente, teremos que voltar tantas vezes outras até que a justiça se faça. Até que aquela causa que está tendo aquela ação seja minimizada pelo arrependimento, pela reparação. Ou seja, vamos resolver esse débito que estamos criando dentro de uma relação de 2, de 3 ou de 4, ou de quantos forem. E que não sejais metido em prisão. Que prisão é essa? Na visão espírita, a gente sabe que a carne, o corpo, é uma grande prisão para o espírito. Um tremendo paradoxo para ele. Ele precisa da carne para se manifestar num mundo material como esse, mas ao mesmo tempo a carne o aprisiona de tal forma que ele fica submisso e sujeito a ela. Além disso, a gente sabe que se a gente está aqui numa nova encarnação, no Brasil, Rio de Janeiro, com tudo que temos ao nosso redor, existe uma razão. Né? Porque já dito por Dr. Bezerra, não existem injustiçados em qualquer dos mundos. O que existe são pessoas recebendo consequências daquilo que fizeram. Então, a gente não está do lado de quem a gente está à toa. Foi uma vez que eu brinquei aqui, quer dizer, na verdade lá em cima, Deus não está brincando nas encarnações de batalha naval. Não tem tiro na água. H4, água. Não, o tiro é certo. Ele sabe o que ele está entregando para cada um, ele não tem preferência, não está preterindo ninguém. A regência disso é muito maior do que... Se a gente imagina que é perfeita, imagine que é muito mais perfeita, porque qualquer conversa que eu já tive com qualquer um aqui, bem mais estudioso que eu, chega a um determinado ponto que vem a famosa frase, bom, é até aqui onde o entendimento permitiu seguir. A partir daqui, amigo, é lei divina. Mas é tão perfeito, é tão encadeado, é tão sincronizado, que é muito mais do que a gente possa imaginar. Portanto, assim, não tem chance de erro, não tem bug, né? Não deu errado ali, né? Não deu BO na hora do aplicativo. Está tudo muito perfeito. Então, se está acontecendo, isso não quer dizer que você tenha que rebaixar a cabeça, aceitar, esse é meu karma, essa é minha cruz, é o que eu tenho que carregar. Absolutamente. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre, ou o Evangelho fala sobre a questão de você se subjugar a uma situação. Pelo contrário, ela pede ação. Mas ela pede resiliência, ela pede indulgência, ela pede a aceitação. Mas não a aceitação com inércia. Se é isso que tem que vir, que venha. Não, se é isso que tem que vir, que venha, mas eu vou lutar para que seja melhor. Não existe a palavra inércia, pelo contrário, é até condenado a inércia. Como essa falta de ação é que nem no amor. Não é não fazer o mal, não significa fazer o amor. Fazer o amor é literalmente a ação de amor, não é a ausência do mal. E deixa claro aqui que ficaremos aprisionados, voltaremos tantas vezes quantas forem necessário para que o último centil, que a última unidade de dinheiro, que a última unidade de pagamento seja feita, até a gente conseguir zerar a nossa conta corrente em termos de resgates a serem realizados. E aí vem a primeira pergunta, né? O que são adversários? Então, se você for pegar lá, né, o significado da palavra, a gente começar a decompor, e eu absolutamente não vou entrar em aula de gramática aqui, até porque não é meu forte, mas se a gente começar a pegar ali, né, esse prefixo ad, se a gente pegar o verso, a gente vê claramente que existe um sentido ali de estar de contra, estar contra alguma coisa. É o ad para verso. Então, quer dizer, eu estou para ao contrário. E aí eu te pergunto, quem a gente considera como adversário? E eu vou pegar aqui um gancho na leitura da Marcinha. Aquela pessoa que, por exemplo, me parece estar numa situação melhor do que a minha, pela roupa que ela veste, pela posse que ela tem. E aí eu posso pensar aqui que inveja é um sentimento ligado a um adversário.
Será que adversário é aquela pessoa que concorre comigo por alguma coisa, por exemplo, pelo amor de uma outra pessoa? E eu posso ter como adversário, por exemplo, o meu filho ou a minha filha? Posso. Se em algum momento eu entender que depois que ele veio, a atenção da minha esposa agora está totalmente polarizada para ele. E eu perdi meu espaço. Ou ao contrário, você pode ter um adversário, por exemplo, a mãe, com relação à sua nora. Perdi a atenção do meu filho, e agora vem alguém aqui para disputar comigo, para ser contra, e sem contar aqueles adversários, claramente, que aqueles que têm uma opinião contrária à sua, têm uma postura contrária à sua, têm uma ideia diferente da sua. E quando eu volto aqui ao início da nossa conversa, que eu estava falando que a gente estava ficando impregnado, a gente já está nomeando certas pessoas do nosso ciclo de vivência como adversários, porque têm uma opinião política diferente da minha. Tem um posicionamento diferente. E, sinceramente, gente, na situação que a gente vive, qual é a verdade? Qual é o mais certo? Quem está errado? A gente está numa situação, em determinados aspectos, tão miserável, que a gente acaba achando melhor aquele que é menos pior. Há quantas vezes a gente não se encontra num momento de votação, por exemplo, onde várias pessoas falam o seguinte: eu não votei em fulano, eu votei em não Beltrano. Isso não é escolha. Nesse momento você não está exercendo seu direito, você está sendo refém de uma situação. E só porque outra pessoa pensa diferente, ela é meu adversário? E eu me lembro que no último bate-papo que a gente teve aqui, eu estava relatando para vocês uma vivência que eu tive em virtude do trabalho, de como trazer para junto da sua convivência diferenças e diferentes. Aí a gente falou, por exemplo, de pessoas que tinham deficiência visual, deficiência motora, deficiência mental, cor de pele diferente, idade diferente, orientação sexual diferente. Como que isso, às vezes, para algumas pessoas, se torna uma adversidade. É uma coisa que me incomoda. E em 2017 você ainda tem gente que se levanta para não ficar no mesmo ambiente que uma outra pessoa, seja pela sua opção religiosa, pela sua opção, qualquer que seja, contrária, e que você acha que passa a ser adversário seu. Não, ele é apenas diferente de você. E que bom que somos diferentes, porque ia ser muito chato todo mundo igual. Mas a gente acaba nomeando de adversário pessoas que simplesmente são diferentes, mas são adversários. É um adversário meu a pessoa que tem mais pressa do que eu no trânsito, porque só eu posso ter pressa. É adversário, por exemplo, a pessoa que quer escutar uma música que não é a música que eu gosto. E aí eu não quero escutar, como é que eu faço? Eu não quero ver, eu fecho o olho, não quero falar, fecho a boca. Como é que eu fecho o ouvido? A não ser que seja com um headphone. E a pessoa insiste não só em escutar aquele tipo de música, como a hora que ela prefere escutar. E dependendo da insistência com que ela faça isso, eu começo a nomear ela como adversário. Nossa, essa pessoa realmente... E aí eu acho que é tipo assim, é pessoal, só deve ser comigo. Porque realmente ela fez uma pesquisa em todas as suas mídias sociais, aí viu toda a sua não preferência musical, foi até o primeiro site que ela pôs, fez o download de toda a discografia que ia exatamente nesse sentido e botou para você escutar. Com certeza. Com certeza. E a gente fica criando esses cenários em volta da gente, por que as pessoas fazem assim, mas por que ele me olha desse jeito, mas por que sempre que eu estou participando ele tem que falar isso, mas por que ele fala... E eu estou relatando para vocês porque são coisas que passam na minha cabeça diversas vezes. Aquelas maluquicezinhas, entendeu? Do tipo assim, estava sol, aí você sai, começa a chover, você fala assim, caramba, gente, só pode ser comigo a situação. Você acha mesmo que o universo começou a chover por tua culpa? Sério? Você acha que a tua presença é tão onipresente, tão onipotente, que o universo fala assim, não, vamos chover para poder incomodar o Fernando? Mas assim, a gente passa por esses devaneios. E uma das propostas do Espiritismo é justamente que a gente ainda pense às vezes, tropece dessa, mas que pelo menos comece a desenvolver uma consciência de se tocar por esses momentos que a gente está passando. Porque já foi a época que a gente não se tocava, que a gente pensava e continuava. Era o famoso boçal e soberano. Estou errado e continuo, é trator. Pelo menos hoje eu ainda paro para pensar. E aí pegar aqui alguns livrinhos. Os Prazeres da Alma,
Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. Ele coloca aqui duas coisinhas para a gente. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. Ops! Então, quando a gente volta aqui, que a gente estava falando dos adversários, a gente falou o tempo todo dos outros. E a proposta aqui é, não olha para fora não, olha para dentro. É quando nos reconciliarmos com os nossos opositores íntimos, apegos, vícios, paixões, por exemplo, atingiremos a paz e a tranquilidade de espírito. Não do espírito, mas a tranquilidade de espírito. Estado de tranquilidade. E isso vai ao encontro de muita coisa que a gente escuta. Onde é que está a tal paz? Onde é que está a tal felicidade? Está dentro de você. É uma busca íntima, não é uma busca geográfica. Não tem Waze para isso. Está dentro. Mas é difícil a gente achar. Porque está meio escamoteado, né? Tem umas coisas em cima. Para fazer essa arrumação interna, desse armário interno, é complicado. Não é fácil, não. Fosse fácil, a gente já tinha entendido há muito tempo. Se a gente está aqui é porque a gente ainda não entendeu. A gente está se propondo a entender. E aí a gente entra como é que eu posso dizer? Numa terapia, numa dica dada por Jesus, repetida por Joana, comentada por Chico, por todos esses que nos cercam. Perdão. Perdoa. Aí a gente começa a ter que entender algumas coisas que estão ligadas ao perdão. Como a gente tem que começar a entender a palavra amor, que diversas vezes é citada no Evangelho. A gente conhece amor em talvez 2 ou 3 vertentes que sejam as mais tradicionais. Mas é muito mais do que isso que essa palavra amor significa, principalmente no emprego que ela é feita dentro do Evangelho. Mesma coisa do perdão. O perdão, na verdade, não te traz a obrigação, por exemplo, de convivência. Se aquela pessoa te incomoda, ela pode continuar te incomodando, não tem problema. Você não precisa conviver com ela, mas você pode perdoar ela. Na verdade, o perdão não é para atingir outra pessoa, é para atingir você mesmo. É um ato não de doação, mas é um ato de libertação. Porque enquanto eu não perdoo, eu continuo conectado. E é justamente essa conexão a que se refere que a gente precisa desfazer. Essa reconciliação é uma reconciliação não de, ok, vou trazer para junto de mim. Não, mas vou tentar de parar de pensar que ela tem que estar afastada de mim. Se encontrar, encontrei. Se eu cruzar, cruzei. Mas o que eu preciso definitivamente é não me incomodar mais com este fato. E que não é simplesmente querendo ignorar. Porque quanto mais a gente tenta ignorar alguma coisa, mais a gente lembra dessa coisa. Qualquer coisa que vocês queiram botar na sua cabeça agora do tipo, não quero pensar, você já está pensando naquilo que você não deseja pensar. E quanto mais você insiste em não pensar, mais você pensa naquilo que você não quer pensar. Então, na verdade, a proposta é não fazer diferença para você. Essa pessoa se torna invisível para você, como você queira colocar, como você se sinta bem. Mas o importante é que quando a gente fala de perdão, a proposta do perdão é uma proposta muito mais do que verbal, é uma proposta sentimental. A boca verbaliza o perdão, mas ele é originado, ele é fabricado, ele é construído no coração. É uma atitude íntima e não simplesmente de falar, ok, tá perdoado. Não está perdoado. Está perdoado tipo assim, vamos encerrar o assunto, senão você está me irritando mais ainda. Então está perdoado. Então não está perdoado, não está ultrapassado esse momento. Então vamos lá falar um pouquinho de perdão. E aí ele fala o seguinte, Evangelho, perdoar é o melhor caminho. Mas por que é o melhor caminho? Vamos lá. Então vamos justificar para que a gente tenha uma fé raciocinada. Isso é bom no Espiritismo, porque para os mais céticos vem uma explicação, inclusive científica às vezes. Não daquele tipo assim, não acredita por quê? Porque foi Jesus que falou, pronto, acredita. Não, mas eu não estava lá, não escutei. Então é permitido a pessoa ter uma opinião diferente. Que absurdo uma pessoa pensar assim. Não, podemos pensar assim. A gente acabou de conversar que é aceitar os diferentes e as diferenças. Permite ele pensar como ele queira pensar. Me permita apresentar argumento daquilo que eu estou afirmando. Caso contrário, nos colocamos em oposição à lei do amor. Então, por que eu tenho que perdoar? Porque perdoar é exemplo de lei de amor. E lei de amor é uma das premissas, é uma das pilastras da doutrina espírita. Doutrina essa que você escolheu. Doutrina essa que você se dedica. Doutrina essa que você está conversando e escutando sobre. Pois é uma premissa.
Lei do amor. Portanto, se qualquer coisa que eu faça contrário a esta lei e outras, eu estou indo de encontro à doutrina que eu escolhi para mim. Então, isso é uma contradição. Então, façamos o perdão por coerência. Sejamos coerentes com o que a gente gosta de falar e gosta de ouvir. Que tal, então, agora a ação está casada com isso? Ponto número 2, porque sofremos as consequências do pensamento e ou da atitude de não perdão, de remorso ou de vingança em nossa própria mente ou corpo. Lembra como agora mesmo eu falei para vocês, como é que é bom se, por exemplo, eu pudesse me libertar, paro de me incomodar com a situação. E engraçado que às vezes a pessoa que a gente não quer perdoar, ela já nos perdoou. E a indiferença dela ao fato que ainda te incomoda, te irrita mais ainda. Essa pessoa é cínica, ela insiste em ser simpática comigo. Será que ela não entendeu que eu não gosto dela? Na verdade, ela partiu na tua frente fazendo o que você já deveria ter feito. Mas aí você já interpreta isso como que, olha só, fez o que fez e ainda fica agora me cutucando. Sorrisinho, bom dia, uma lástima, bom dia. Na verdade, ela já fez, ela está te cumprimentando como cumprimenta qualquer outra pessoa. Para ela já não faz mais diferença. Para você, está maximizando a diferença. Então, perdoa. Para aliviar a cabeça, para aliviar o estado, para aliviar o relacionamento, aliviar a você mesmo. Entramos em sintonia passível para obsessões dos mais variados níveis. Nada diferente já deve ter sido dito para vocês, né? Ao desencarnarmos, não passamos lá por outro lado, diferente do que o último minuto que ainda estávamos aqui. Eu passo igualzinho para o outro lado. Se eu passo igualzinho para o outro lado, se desse lado eu não perdoei, do lado de lá, ainda continuo não perdoando. Se desse lado eu passei incomodado, para esse lado eu passo, continuando a me incomodar. É igualzinho. E aí, como a gente tem os nossos irmãozinhos do lado não visível, para alguns, não visível, que ainda estão incomodados, que ainda não perdoaram, que ainda tem aquela relação mal resolvida, que ainda tem aqueles débitos que ainda fazem questão. Onde é que eles vão se aproximar? Dica: lembra do teu tempo de colégio. Rapidinho, se turma nova, colégio novo, e isso a gente traz para a faculdade, para qualquer coisa. Com quem a gente começa a andar, a ficar junto? Com pessoas que têm a mesma sintonia que a gente. Por exemplo, eu não estou afim de ficar estudando. Fico do lado de quem? De quem também não está muito afim de estudar. Porque a pessoa que estuda me incomoda, é chata. Né? Como eu também vou ser chato para ele, porque ele está afim de estudar e eu vou ficar sempre falando de uma outra coisa. Se eu quero fazer bagunça, eu vou ficar com o bagunceiro. Então a menina vai ficar com o menino, o menino vai ficar... Então o clube da Luluzinha e do Bolinha. Dos que querem bagunçar, que vão lá para o fundo da sala. Dos que querem prestar atenção, que vão lá para frente da sala. Ou seja, as pessoas se atraem. E aí voltamos ao nosso exemplo. Adivinha com quem os irmãozinhos que ainda querem fazer algum tipo de vingança, que ainda têm coisas não perdoadas, que ainda têm relações mal resolvidas, adivinha com quem eles buscam força? Fácil. Eles precisam estar perto. Eles sentem sintonia. Eles têm afinidade. Eles têm sinergia. Não dá para ficar perto de uma pessoa que não pensa que nem eu. Me incomoda. Então é mais fácil ficar perto de quem tem a mesma opinião que eu, que vibra da mesma forma, que torce pela mesma situação, que quer o mesmo desejo. Aí é melhor. É mais bacana. Sem contar que eu posso, através dessa pessoa ainda encarnada, me manifestar contra aquele que eu ainda tenho algum tipo de desejo de acerto. E aí começam algumas passagenzinhas a partir daqui, se eu não me engano, desse slide. Eu começo a pegar assim, centrei, fechei com o Chico. Fui pegando várias passagens que ele fala sobre o tema e fui fechando junto com ele aí. Primeira coisa, não exige dos outros qualidades que ainda não possuem. Na verdade, essa frase ela aparece de duas formas. Não exige dos outros qualidades que ainda você não possui e não exige qualidades dos outros que ainda eles não possuem. Cada um tem sua vida, cada um tem sua missão, cada um tem o seu objetivo. Então, cada um que viva a sua vida, que administre o seu objetivo, que percorra a sua missão.
Ninguém cruza o nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Por acaso, sem querer. Quanto mais eu rezo, mais aparição me aparece. Já não chega tudo que eu tenho, ainda por cima hoje me aparece mais um para me esquentar a cabeça. Adivinha por quê? Você é um hub, você é um imã, e você consegue atrair essas pessoas que querem sentir daquele jeito, querem fazer. Gente, a gente atrai. Isso vai te deixando mais incomodado ainda. Como assim atrai? Eu quero me libertar disso. Pois é, mas a gente não está fazendo da forma certa. A proposta do Espiritismo é tentar, assim, te dar um outro caminho. Semana passada eu estava com um dos trabalhadores da casa aqui numa aula de pré-concurso. Aliás, até eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma ideia muito bacana. Ele é um frequentador aqui da casa, é um professor e também trabalha aqui na casa, que é o André Barreto. E ele dá aula na Dergal Cultural para concurseiros, né? E ele teve uma ideia bacana. Cara, tá difícil para todo mundo, tá difícil assim pedir ajuda. Então, beleza, eu vou dar uma aula de graça. E as pessoas vão pagar em leite. E aí ele me chamou para fazer junto com ele essa aula, para esses concurseiros. E aí foi numa manhã de 2 domingos, uma no centro da cidade e outra em Madureira. Gente, 2 aulas dessas a gente conseguiu arrecadar quase 600 latas de leite. Então, acho assim, quando a gente realmente está interessado em participar, vem à nossa cabeça um insight, vem à nossa cabeça uma forma alternativa, que é participar, que é de ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer? Cara, se eu pudesse ter dinheiro, eu dava e ajudava. Se eu não posso, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar o outro? E eu achei assim, muito bacana a ideia. E uma das coisas que a gente conversava lá no concurso, dito por ele, a aula do André é sobre raciocínio lógico. O negócio é assim, bem, né, raciocínio lógico. Ele falou: Fernando, com toda a experiência de anos que eu trabalho aqui com concurseiro, quem não sabe estudar é pior do que não estudasse. Tem que saber estudar. Tem que ter método. Não é simplesmente enfiar a cara no livro. Tem que ter método, tem que ter disciplina. Então, ou seja, tem um modo de fazer. A proposta do Espiritismo é sugerir para a gente um modo. E por que ele se sente à vontade de sugerir um modo? Porque se a gente já tivesse descoberto, qual é o modo correto, a gente não estava aqui. Então é simples assim. Se a gente está aqui, independência, recuperação, o nome que queira dar, é porque a gente não passou na matéria. Então, não adianta a gente querer ter um resultado diferente fazendo tudo da mesma forma. Então, provavelmente, para ter um resultado diferente, eu vou ter que mudar a forma com que eu estou perseguindo esse resultado. Essa é a proposta. E a proposta está aqui. Entenda que se aquela pessoa está ali te incomodando, existe uma razão para isso. A gente não descobriu ainda qual é a razão. Mas vale a pena parar para pensar nela. Investir nessa possibilidade. Em Missionários da Luz, também, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier nos traz a seguinte informação: procure elevar suas ideias, pensamentos e sentimentos. Eleva. E a conversa que eu tinha com meu amigo, e a gente teve ali uma ideia, ainda está no campo de ideia, é que a gente precisa inaugurar, e aí eu convoco todos vocês que estão aqui me escutando pela internet, nas outras salas e aqui, a gente precisa começar um movimento pelo país que a gente deseja. Chega de simplesmente a gente criticar aquele que a gente tem. A pergunta é: o que nós efetivamente fazemos para que seja diferente do que está? Só reclamar, gente, já deu para entender que não adianta. Só criticar já deu para entender que não adianta. Rio de Janeiro voltou a ser bola da vez. Eu viajo pelo Brasil todo e, de novo, a pergunta que todo mundo faz quando eu me apresento, fala assim: você é carioca? Como é que você consegue? Você ainda está encarnado? Porque a visão que as pessoas têm aí fora é assim: uau! E eu digo para vocês, gente, isso não é nem 20% do que o Rio de Janeiro tem para oferecer. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Tá uma bagunça? Tá. Mas o Rio de Janeiro é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Se a gente tem problema hoje em 8, 12 comunidades extremamente problemáticas hoje, eu digo para vocês, existem mais de 80 no Rio de Janeiro. Por que 12 levam a fama para todas? Se a gente tem uma estrada que hoje tem problema, todo dia tem incursão e tudo mais, a gente tem muito mais do que outros caminhos. Mas a gente fica impregnado porque a notícia ruim dá mais ibope.
Então a gente está ali, uma proposta, a gente está montando aí um grupo de influenciadores que entra realmente com uma missão seguinte: por semana a gente tem que trazer 2 exemplos, te mostrando que o Rio de Janeiro é muito bom, é muito bacana. Pô, pelo amor de Deus, o pessoal já está falando que essa greve que teve agora de não passaporte é porque era tanta gente que está vindo embora do Brasil que o pessoal parou de dar passaporte. O pessoal consegue fazer uma teoria da conspiração, a criatividade. Não, porque eu fiquei sabendo que tem um amigo meu que trabalha na Casa da Moeda, lá não sei o quê, que eles seguraram porque tanta gente está indo embora do Brasil. E eu te pergunto, está indo embora para onde? Me diz onde é que está tranquilo. Me diz onde é que está tranquilo. Até nos lugares lá do Oriente Médio, lá que tem uma porção de gente que vive em oração, meditando o dia inteiro, é palco de tremendas violências. Poxa, gente, se meditar e rezar resolvesse, a gente já tinha dado solução a isso. É porque a gente é um pouquinho mais complicado do que isso. Nossa problemática é um pouquinho mais difícil de ser resolvida. Coloque-se em linha com os bons propósitos. Tá ruim, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar? Tá, eu não consigo ajudar assim, mas posso ajudar assado? Não consigo fazer A, posso fazer B? Posso fazer C, D? Aprender a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na matéria. E aí na aula de sábado, o Renato que vai estar aqui com vocês, uma frase perfeita: a gente esquece que a gente não é matéria que por acaso dá um pulinho lá no lado espiritual, não. A gente é espírito que por acaso deu um pulinho aqui na matéria. Essa não é a vida da gente. Eu sei que isso é meio estranho, que se incomoda um pouquinho, que eu quero ser feliz agora, não quero ser feliz depois. Bacana, é possível. Mas se liga muito mais nas coisas espirituais do que nas coisas materiais. Marcinha começou falando sobre isso. Tanta coisa que a gente incomoda, que tira a gente do sério. E que, sinceramente, é por aí. Eu acho que sim, quanto mais a gente estuda, não que a gente vá mudando as nossas atitudes, preferencialmente deveria ser isso. Mas é impressionante como é que, diante de certas atitudes que a gente insiste ainda a ter, como que logo depois vem um sentimento de ridículo, que a gente tem vergonha de ter feito ainda aquilo de novo. Mas a gente é falível, então aceita, dói menos. E tenta recuperar, e tenta facilitar. Pedro perguntou a Jesus: mestre, para perdoar não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Que de repente eu vou lá perdoar ele, vai que ele não se arrependeu, então estou gastando munição à toa. E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? Eu estou perdoando uma pessoa que na verdade é falsa. Está me apresentando um falso arrependimento. E aí imagina, né? Pedro, ele insistia nessas perguntas bobinhas, né? Já tinha tomado uma cipoada de Jesus, tomou 2, tomou 3, mas ele continua nas perguntas bobinhas. Mas vem cá, Jesus, continua, vamos lá. Aí Jesus, com a tremenda paciência, falou assim: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Faça o que lhe cabe e deixe que o outro faça o dele. Em nenhuma circunstância cogiste de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Ponto final. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Então, independente se o cara está falando a verdade, se independente ele já se arrependeu também, se independente ele vai corresponder, se eu vou dizer bom dia, ele vai dizer também bom dia do lado de lá, a gente está falando da sua atitude, não está falando da atitude dele. Cada um com o seu cada um no seu momento. Faz a tua parte. Porque se daqui a pouquinho cada um fizer a sua, a parte do todo está pronta. Mas faz a tua parte. Para de olhar a parte do outro. Chico, em Fonte Viva, vamos pegando aí várias fontes para a gente poder trazer aí a informação para nos ajudar nessa missão de perdoar. Desculpa sempre, por mais grave pareçam as faltas do próximo. Não tem condicional. Perdão é perdão. E aí a gente já começa a pensar na cabeça: peraí, eu vou ter que perdoar o fulano? Eu vou ter que perdoar... Outro dia não aconteceu comigo não, aconteceu até com uma pessoa que eu conheço. Eu tenho que perdoar. A proposta é exatamente essa. Não tem mais ou menos perdoado. Não tem mais ou menos grávido, não tem mais ou menos honesto, não tem mais ou menos ético, não tem mais ou menos... Ou é ou não é. Não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Não só como você não deixa de se ajudar, como ainda se prejudica.
Isso está no Fonte Viva. E aí eu encerro com vocês, com essa passagem que diz o seguinte: cada pessoa é aquilo que crê. Fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, e tem o que dá e vale exatamente o que faz. Chico. A missão é árdua, não é fácil, é uma missão bem difícil. Talvez um dos maiores desafios que o ser humano tenha é o da sua reinvenção. Mas por tudo que chega para a gente, não tem uma outra alternativa se a gente realmente procura ser completo, ser realizado e ser feliz. Portanto, eu desejo boa sorte a todos vocês na tentativa de resolver essa missão. Ok? Beijo no coração.